Olá, sejam bem-vindos a mais esse encontro filosófico, onde eu estou sendo auxiliado pela Delciane. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho ao contrário daquilo que nós trabalhamos no encontro passado, onde a gente tratou da ética, da moral, das virtudes aristotélicas e assim por diante. Então, hoje nós temos um tema específico que é o valor dos valores morais. Então, até que ponto a moral que nos foi ensinada, em especial a moral cristã, até que ponto ela tem valor? Até que ponto ela deve ser levada em consideração? E para essa reflexão, a gente tem que chamar o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, que é o principal questionador de toda uma ética fundamentada nos valores, nas qualidades do deus Apolo, e colocando que nós temos também os elementos dionisíacos ligados ao deus Dionísio, que na Grécia Antiga era o deus do vinho. Bom, então, com o conceito de transvaloração dos valores, Friedrich Nietzsche refere-se à necessidade de substituir valores tradicionais, especificamente valores cristãos e burgueses, por uma nova tabela de valores, e concentrada nesta a vida, essa concentrada na vida e no desejo de vivê-la em plenitude, de viver intensamente a vida. Então, fidelidade à vida na terra e não à vida no céu. Então, o que o Nietzsche propõe? Ele vai dizer que os valores ocidentais, principalmente os valores fundamentados no cristianismo, precisam ser questionados, porque se de um lado eles exaltam o aspecto do ser humano, por outro lado, negligenciam outro aspecto do ser humano, que são os sentimentos, as emoções, e tudo isso fazem em favor da razão. Então, o homem deve seguir uma racionalidade sem seguir os instintos, os sentimentos, as paixões. Então, ele vai contrariar esse pensamento ocidental. Então, ele não propõe inverter os valores morais, mas possibilitar uma revisão, uma reavaliação deles. Segundo ele, o indivíduo se torna mais livre ao participar do momento em que começa a questionar a moral. Então, quando é que eu sou livre? Quando eu questiono aqueles valores, aquelas regras, aqueles mandamentos que me são colocados. É por isso que ele vai fazer o questionamento daquilo que ele chamou de ídolos da ilusão. Ele vai questionar os 3 ídolos da ilusão. Primeiro, a metafísica. Segundo, a religião. E terceiro, a moral. Então, por que ele critica a metafísica? A metafísica, entre outras coisas, fala de uma vida após a morte. Quem é que pode provar isso? Quem foi que já veio de outro mundo para falar que tem uma vida além dessa? Então, a moral cristã ensinou a existência do céu, ensinou a existência do inferno, mas, ao mesmo tempo, não sabe definir como são esses lugares, se é que são os lugares, ou se é um modo de vida. Então, ele vai condenar a metafísica, entre outras coisas, porque promete uma vida para além dessa vida aqui na Terra, quando para ele isso não existe. Isso aqui é uma criação do homem. Por isso é que ele vai dizer que o mundo das ideias do Platão é uma invenção. O cosmo aristotélico, que inclusive colocou a Terra no centro do universo, é outra invenção. E ele vai dizer que o Deus das religiões, o Deus da nossa Bíblia, também não passa de uma invenção. Por isso ele vai condenar uma segunda coisa, a religião. Por quê? Porque a religião inventou um Deus que diz que controla tudo, que controla também o diabo, mas se é Deus que controla o diabo, por que o mundo está tão distorcido? Deus fez alguma parceria com o diabo? Seria isso? Então ele vai questionar duramente os valores cristãos e essa ideia de Deus. E ele vai criticar a moral, porque para ele a moral é produto dessa crença metafísica e dessa crença religiosa. Então, ao inventar o mundo ideal, os homens passam a negar o mundo real. É isso que ele vai pensar. Então,
a existência de outra vida, a existência de um Deus, e em nome dessa existência de uma outra vida e da existência de um Deus, de quem nós temos que esperar favores e milagres, então isso negligencia a nossa autoridade, a nossa capacidade de viver a vida como ela deve ser vivida. Então, ele vai dizer o seguinte, ou pelo menos nos seus escritos, que principalmente a Genealogia da Moral e o Crepúsculo dos Ídolos, que são dois livros importantes desse autor, então ele vai dizer, o universo é caótico, a vida é um transtorno, existe o acaso e nós estamos no mundo sozinhos. Então, por que o universo é caótico? O universo ele não tem uma ordem pré-estabelecida. Tudo bem que a gente vê o sol nascer todos os dias de um lado e ir para o outro, mas nada garante que isso amanhã será do mesmo jeito. Nada garante que isso vá continuar pela eternidade. Então, muitas coisas nós dizemos que para tudo há um tempo, quando nós sabemos que algumas coisas nós temos que decidir, apesar do tempo e apesar do espaço. Então, a outra coisa, a vida é um transtorno. Você imagina que a gente acha que a vida é harmoniosa, que a natureza é harmoniosa, mas quem foi que já viu o drama de uma gazela quando está sendo estraçalhada por um leão? No entanto, se o leão não estraçalhar uma gazela, ele não vai ter o que comer e ele vai morrer de fome. Não adianta colocar um saco de milho para o leão se alimentar, porque ele vai morrer de fome em cima de um saco de milho. Ele vai precisar matar outros seres vivos para se alimentar. Então, existe o acaso. Então, aquela coisa de que tudo está programado, tudo está dentro de um plano divino, não tem nada dentro de um plano divino, não tem nada dentro de plano de ninguém. Na verdade, as coisas vão acontecendo, algumas coisas vão acontecendo dentro de uma ordem, como verão, inverno, outono, primavera, mas quando é que o inverno vai ser mais quente, quando é que o inverno vai ser mais frio e assim por diante, isso aqui não está pré-determinado. Bom, então existe o acaso e nós estamos no mundo sozinhos. Isso é, nós não podemos contar nem com a tentação do diabo nem com a ajuda de Deus. Nós estamos no mundo sozinhos e nós temos que aprender a caminhar com as nossas próprias pernas. Então, é desse jeito que ele vai, de certa forma, combater esses valores fundamentados no cristianismo. Aí você pergunta, tá bom, Nietzsche, e o que você vai colocar no lugar de tudo isso que você quebrou? Porque o livro dele, O Crepúsculo dos Ídolos, também é chamado de filosofia do martelo. O que ele martela? O que ele quebra? Ele quebra Deus, ele quebra as nossas crenças, ele quebra a religião, ele quebra as ideias metafísicas. E aí você pergunta para ele, o que você vai colocar no lugar de tudo isso? Bom, se você pensa que eu tenho alguma coisa para colocar no lugar dessas que vocês já inventaram, vocês estão perdendo tempo. Eu não tenho nada para substituir aquilo que eu estou quebrando. Seja autêntico, levante, sacuda a poeira, dá a volta por cima, né? Parafraseando aqui um artista brasileiro. Então é você que tem que ter a sua autonomia, é você que tem que ser o super-homem. Você não tem que esperar por forças que estão fora de você, por forças externas. A tua força deve vir de você. Bom, então nós temos aí uma frase. O homem é uma corda, é um fio estendido entre o animal e o além do homem. Uma corda sobre um abismo, perigosa travessia, perigoso caminhar, perigoso olhar para trás, perigoso tremer e parar. Então, na verdade, o homem é aquele que tem nas costas uma carga que ele não pode carregar e que, ao mesmo tempo, não pode também se livrar dela. O que é de grande valor no homem é ele ser uma ponte, não um fim. O que se pode amar no homem é ele ser uma passagem e um ocaso. Então, nós temos que esquecer os valores éticos e os valores morais e dizer sim à vida. Então, se a gente segue a razão, por que não seguir também os instintos? Por exemplo, o cristianismo ele é todo carregado de uma moral sexual, contra a sexualidade. Se Deus colocou essa força no ser humano, por que ele depois proíbe de usar? Então ele vai fazer esse duro questionamento a todos os valores morais. Um dos livros que ele escreveu foi A Genealogia da Moral, mas esse título colocado aí faz referência ao livro e os assuntos faz referência não apenas à genealogia da moral,
mas também ao Crepúsculo dos Ídolos, que é outro livro também escrito por ele. Então, a racionalidade é a negação dos aspectos vitais, pois não suporta aceitar a vida como ela se apresenta, o caos. Quer dizer, a nossa vida é caótica, a nossa vida é cheia de dor, é cheia de angústia, é cheia de náuseas, né? E a gente tem que aceitar isso. A gente tem que aceitar que nós somos como a folha, que vai cair quando tiver que cair. Assim, o espírito apolíneo cria uma moral do fraco, ou moral de rebanho, a qual não suporta a vida e acaba criando valores por não aceitar a realidade como ela se apresenta. Ou seja, aí nós vamos atrás dos 10 mandamentos da lei de Deus, nós vamos atrás das bem-aventuranças, nós vamos atrás de outros mandamentos para poder colocar nas nossas próprias costas uma carga para negar aquilo que é mais nosso, que são os nossos impulsos, os nossos desejos, as nossas forças, os nossos medos. Por outro lado, temos o que ele chama de moral dos fortes. Aquele que é nobre, aquele que é aristocrático, aquele que toma as rédeas da sua própria conduta. Então, que cria seus próprios conceitos, sem precisar de conceitos pré-criados. Então, afirma que as pessoas escondem suas fraquezas na moral cristã, principalmente quando nós estamos falando aqui do Ocidente. Bem-aventurados os pobres de espírito, é o que nós temos ali na imagem. Para Nietzsche, o pobre de espírito é aquele que não tem capacidade de caminhar com as próprias pernas, de refletir com a sua própria razão e agir de conformidade com as suas emoções. Esse é um fraco. Enquanto que no Evangelho, claro que bem-aventurados os fracos, então são aqueles que são humildes, aqueles que são simples, e Nietzsche quer que a gente seja nobre e aristocrático. Ele quer que a gente se saia o melhor possível no nosso existir, na nossa vida. É assim que ele defende. Bom, então, segundo Nietzsche, os elementos apolíneos e dionisíacos, todos fazem parte da natureza humana. A moral vigente privilegiou apenas os elementos apolíneos e condenou os elementos dionisíacos como vícios, como pecado. Bom, então Apolo é o deus da razão, portanto é o deus da racionalidade. Dionísio é o deus dos instintos, das emoções. E você é o quê? Bom, você é as duas coisas. Então, Apolo é o deus comedido, ponderado. Dionísio é o deus desmedido, exagerado, extravagante. E eu sou o quê? As duas coisas. Bom, o Apolo é o deus do dia. O Dionísio é o deus da noite. Então nós temos momento de luminosidade e momento de escuridão. Você é o quê? As duas coisas. Eu não posso priorizar só a luz quando eu sei que a outra realidade é a escuridão. Apolo é o deus da lucidez. Dionísio é o deus do vinho, o deus da embriaguez. E você é o quê? As duas coisas. Então, quando eu estou estudando para fazer as provas do Enem, passar nela, eu estou colocando em prática o meu elemento apolíneo. Quando eu estou tomando uma cerveja com os amigos, eu estou colocando em prática o meu elemento dionisíaco, mas eu sou as duas coisas. Bom, então, o Apolo é o deus do idealismo, do racionalismo. O Dionísio é o deus do vitalismo, do niilismo. O que é o niilismo? Aquele tô nem aí para nada, não é? Tô nem aí para nada. Então, na verdade, o que ele vai dizer? Enquanto a gente estiver levando em consideração só os elementos apolíneos, nós estamos negando uma outra parte da nossa vida, que são os elementos dionisíacos. E eu costumo dizer que o Nietzsche morreu em 1900. Em 1914, nós tivemos o início da Primeira Guerra Mundial. Em 1939, início da Segunda Guerra Mundial. Aí você vem dizer, mas a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial é porque os homens não agiram de conformidade com a razão. Na escola de Frankfurt, Max Horkheim e Theodor Adorno vão dizer que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial elas são justamente o contrário. Elas são fruto da razão. Elas são um produto da razão. Agora, de uma razão estragada, é claro.
Mas aí voltamos ao Nietzsche. O Nietzsche vai dizer que essas coisas podem acontecer porque a gente quer levar em conta só os elementos apolíneos, esquecendo que nós somos também dionisíacos. Então, não devemos considerar apenas as qualidades do deus Apolo, mas também as qualidades do deus Dionísio, porque ambas fazem parte da nossa vida. Então, aí nós temos uma questão que está aí entre a página 119 e 120, que tem duas imagens, a imagem aí de uma dançarina, e logo em seguida nós temos um texto. Então, o texto, ele vai dizer o seguinte: o corpo é a grande razão, uma multiplicidade, com um único sentido, uma guerra e uma paz, um rebanho e um pastor. Instrumento do teu corpo é também tua pequena razão, meu irmão, que tu denominaste espírito, uma pequena ferramenta e um brinquedo de tua grande razão. Eu, dizes tu, e estás orgulhoso dessa palavra, mas aquilo que é maior, em que não crê, teu corpo e a sua grande razão, não diz eu, porém faz tu. Então, embora que eu queira contrariar os elementos dionisíacos, eles estão dentro de mim. Por mais que eu com as palavras eu diga uma coisa, na prática muitas vezes eu acabo fazendo outra coisa. Então isso aí é tirado do livro de Nietzsche, o livro que eu acho mais complicado dele, que é o livro Assim Falou Zaratustra. Bom, então agora nós temos aí a continuação da nossa questão. Sob influência do espírito de sua época, Isadora Duncan e Friedrich Nietzsche subverteram a arte e a filosofia. A bailarina americana, considerada uma das fundadoras da dança moderna, questionou os parâmetros severos do balé clássico, buscando a liberdade do corpo. Criou coreografias próprias, inspirando-se na natureza e na arte grega antiga. Do mesmo modo, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche concedeu um outro modo de fazer filosofia. Assim, valendo-se dessas constatações e à luz da leitura do fragmento do texto de Nietzsche proposto, é correto afirmar que, aí nós temos a letra A, ambos elogiam o corpo. Segundo Duncan, por exemplo, através das técnicas de balé, torna-se possível disciplinar também o pensamento. Letra B. Influenciada pelo espírito de sua época, Duncan ligou o movimento à emoção, à dança e à vida. Já Nietzsche criticou o primado da razão sobre o corpo. Letra C. Retomam a experiência do pensamento sobre o corpo. O corpo deve ser servo do intelecto, pois somente assim é impossível ampliar a consciência humana. É bem o contrário, não é? Ambos elogiaram a perspectiva acerca da corporeidade que afirma a dicotomia entre pensamento e vida, posto que o corpo expressa o intelecto do indivíduo. Letra E. Ambos coadunam com o espírito moderno, pois defendem as convenções estéticas e epistemológicas que valorizam a autonomia do pensamento sobre o corpo. Então, nós temos como resposta aí a letra B. Influenciada pelo espírito de sua época, Duncan ligou o movimento à emoção, à dança e à vida, e já Nietzsche criticou o primado da razão sobre o corpo. Eu agradeço a todos vocês por terem acompanhado a gente até aqui em mais essa aula. Já deixo o convite para o nosso próximo encontro e não deixem de visitar a nossa plataforma para o reforço dos conteúdos que se dá a partir da retomada. Muito obrigado e até muito breve.